concluir aqui o capítulo 2. Amém. Então, para dar continuação aqui à nossa aula 4, né? Concluir o capítulo 2 de Hebreus. Então, vamos lá. A introdução ao Hebreus, a lição de hoje, né? O capítulo 4. Quem pode ler para nós aí essa rápida introdução? Introdução. As cartas aos Hebreus foi escrita com o objetivo de exortar e fortalecer a fé dos cristãos israelitas a perseverar na fé em Cristo, deixando os rituais e costumes da lei de Moisés, a qual o povo israelita acreditava que era a forma de tornar-se justo perante Deus. Deviam entender que a antiga aliança era apenas provisória e que não justifica o homem. A perfeita expiação e justificação dos pecados veio através de Cristo. Bem, então, os judeus, né? Quando a gente fala judeus, está falando todo o povo de Israel, que a gente fala judeus, só judeus, mas aí entenda-se todo o povo de Israel, né? Do qual os judeus são uma parte. Mas eles se apegavam à lei de Deus, à lei de Moisés, que eles receberam, né? Foi dada a Moisés quando Israel estava saindo do Egito, né? Indo a caminho de Canaã, a promessa que Deus fez a eles: vocês agora vão ter uma terra, né? Vocês agora vão ter um lugar para chamar de seu, né? E aí eles, a princípio, ficaram todos alegres, né? Mas depois, com o tempo, eles começaram a se afastar, né? De Deus, começaram a murmurar, começaram... É aquele negócio, né? As coisas começam bem, né? Mas aí depois, quando cai na real, aí o povo começa a se afastar de Deus, né? E essa carta aos Hebreus, que já foi escrita bastante tempo depois quando a lei foi outorgada a Israel, né? Então o povo ainda, né, tinha a lei, né, em alta consideração. Inclusive o povo de Israel, para eles, era a única forma de se relacionar com Deus, era seguindo a lei de Moisés. Mas agora veio o Cristo, né, mostrando um novo e vivo caminho, né? Inclusive lá quando ele foi, na noite em que ele foi traído, né, e partiu o pão lá com os discípulos e tal, e aí ele diz, né, para tomar e comer esse pão, porque esse é o meu corpo que foi partido por vós. Depois, este cálice, né, que continha o vinho, né? Então, este cálice é o cálice da nova aliança, né? Que é o meu sangue que é derramado por vós, né? Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Mas o Cristo, então, estabelece um novo testamento, né? Um testamento, como a gente já viu, em tudo superior ao Antigo Testamento. Mas para os judeus, né, que não aceitavam, né, a Cristo, né, como Senhor e Salvador, nem aceitavam uma nova aliança, porque para eles nem fazia sentido uma nova aliança se eles já tinham uma aliança com Deus, né? Então, para eles não havia esse negócio de antiga e nova aliança. Que negócio é esse? É só a nossa aliança com Deus, que Deus fez com Moisés. Então, que negócio é esse de nova aliança, né? Então, eles também não criam em Cristo. Eles criam em Jesus, mas não criam em Cristo. Como é que é? Não entendeu nada. Eles poderiam até acreditar em Jesus, aquela pessoa que estava ali em carne e osso, humano, né, em carne e osso, mas
pelo fato deles crerem em Jesus, o negócio, o grande problema, né, do povo judeu, do povo israelita, é crer e entender que aquele Jesus ali que morreu na cruz, ele é o Cristo, ele é o enviado, ele é o prometido, ele é o escolhido, ele é o rei de Israel, o salvador de Israel. Mas para ele não, isso daí é só Jesus. Nós estamos aguardando ainda o Messias, né? Então foi esse problema, né, para qual o autor aos Hebreus está escrevendo, dizendo que, olha, a lei é boa, a lei foi válida, mas a lei já passou, já cumpriu o seu papel, né, de nos trazer até a nova aliança, de nos trazer a Cristo, né? Porque a antiga aliança, né, apesar de ser providenciada por Deus, né, o ritual lá do sacrifício de animais e tudo mais, mas ela tinha um prazo de validade, ela valia até que chegasse a nova aliança através do sangue de Jesus. Então agora nós temos uma maior aliança, a aliança que vai permanecer, como foi falado lá, né? Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, tudo mais e tal. Mas, entrando já aí na aula de hoje, né? Então, o ponto 2 aqui, né, da nossa lição, então, diz aí, né, que Cristo, sendo Deus, ele se fez homem e morreu por nós. Então, Cristo, ele desceu uma condição, né, ao ponto de ser Deus, né, e para ele se identificar conosco, né, para ele nos salvar, para ele identificar conosco, ele se fez como um homem, ele veio ao mundo, nasceu como homem. Por que ele veio ao mundo como homem? Porque ele ia precisar morrer pelos nossos pecados. Então, por isso ele abdicou daquela condição de Deus, né? E veio aqui até o mundo. Ele sempre continuou sendo Deus, porém ele abriu mão ali de suas prerrogativas para que ele pudesse passar pelo sacrifício da cruz. Porque ele se fez homem para poder igualar a nós, tá? É o que nós vamos ver aqui, né, nesse ponto 2, né? Versículo 8, 9 e 10. Então, quem lê para nós é o versículo 8, 9 e 10. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Vemos aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ou seja, no caso, a nossa, né? E de todos que vêm a ele. Então, olha como Cristo desceu, ele se colocou numa condição humana igual a nós. Ele não deixou de ser Deus. Tá? Interessante que ele é completamente homem e completamente Deus. Completamente homem para ser mediador, né, entre o homem e Deus, tá? Então ele é completamente homem e completamente Deus. Se ele não fosse completamente homem, ele não poderia morrer e sofrer numa cruz, né? Então e também não poderia ser tentado. Então, ele assumiu todas as fraquezas e limitações humanas, né? Para que ele também pudesse ser o nosso sumo sacerdote, como vai dizer
mais adiante. Então, Cristo assumiu toda a fragilidade humana, ser como um de nós, para que ele pudesse passar pela cruz e morrer na cruz, né? Porque o instrumento da expiação, ou seja, Cristo, que se fez pecado por nós, ele teria, né, assumindo a nossa culpa, como diz lá em Isaías 53, assumindo a nossa culpa e se tornar o nosso Salvador, então ele precisava ser moído pelas nossas transgressões, ser ferido pelos nossos pecados, né, para que ele se fizesse um conosco. Então ele se fez humano, ele se fez homem, para passar por tudo aquilo que um ser humano pode passar. A única diferença é que ele não teve pecado. Ele não cometeu pecado, como, por exemplo, diz lá em Hebreus 4,15, né? E outras passagens mais em 1 Pedro também, que ele não cometeu pecado, né? Então, esse foi um grande milagre, né? De Jesus. Ele sendo como humano, se fazendo humano, mas ele não cometeu pecado. Certa vez ele até desafiou os judeus, né? Dizendo quem pode provar, quem pode dizer que eu pequei, tá? Então aqui em Hebreus 2:8, aqui no comentário, né, do texto, aqui na revista, né? Então esse texto aí refere ao Salmo 8, a partir do versículo 4. O Salmo 8, né, a partir do versículo 4, onde diz, né, que quando vejo os céus, obra de sua mão, né, e aí, na continuação, ele diz, então, o salmista comparando a imensidão, a grandeza, a beleza, né, do universo, do céu, das estrelas, né, de tudo que existe, né, ele diz, então, que o que é o homem mortal para que te lembres dele, né? E o texto anterior, no versículo 3 aí do Salmo, né, está falando da grandeza e da glória da criação, da grandeza, da beleza, da glória da criação, né, do céu, das estrelas, né? E então, diante imagina que o autor do Salmo 8, do qual o escritor de Hebreus, ele pega alguns textos. O escritor de Hebreus, ele vai percorrendo o Antigo Testamento, tá? Então, nesse curto texto que a gente está vendo aí, tá? Do versículo 8 ao 10, e até complementar todos os versículos do capítulo 8, do capítulo 2 de Hebreus. Então, ele vai, ele pega uma parte do Salmo 8, ele pega também em Filipenses de 2, 5 ao 8, mas principalmente textos do Antigo Testamento, né? Como a gente vai ver mais adiante. O Salmo 22, tá? Um texto de Isaías também, ele pega para encaixando tudo isso que ele está dizendo, né? Então, por exemplo, Hebreus 2:8, né? Ele pega aí o Salmo 8, né? Ele faz uma interpretação aí do Salmo 8, né? A partir do versículo 4, né? Onde o autor do Salmo 8 ali, ele diz, né? O que é o homem? Né? O que é o homem comparado a toda a grandeza, né? A toda beleza, toda imensidão do universo? Ele está falando não só do planeta Terra, mas de todo o universo. Imagina no deserto, né? Como é que, ainda mais naquela época, né, em que Davi escreveu aí o Salmo 8, então o Davi ou outro que escreveu aí o Salmo 8, então imagina como é que estaria o céu, né, totalmente ali estrelado, né, a grandeza, a imensidão do céu, com tantos corpos celestes, né, e então ele faz essa indagação, né, o que é o homem
para que tu te preocupes com ele, né? Com toda essa glória do universo, toda essa glória do céu. O que é o homem? O que sou eu? Né? O que somos nós? O que é o homem? Para que tu te importes com ele, né? E no versículo 9, Hebreus 2:9, aí no texto, né? Hebreus 2:9, aí na primeira página da lição, em negrito. Então, aqui o autor em Hebreus, né? Está sendo mostrado na tela aí, para se alguém não tem a apostila. Então, aqui o autor em Hebreus, ele traz o foco de todo o texto. Então, tudo aquilo que ele está falando agora, ele traz para Jesus, tá? Que é o centro de toda a Escritura, né? E aí também é o centro, né, do raciocínio dele, né? Então, aqui o autor aos Hebreus, ele traz o foco do texto para Jesus, tá? Quando ele fala o que é o homem para que tu te compare, para que tu dê atenção a ele, né? Então, ele está dizendo aqui, no versículo 9, né, que o autor aos Hebreus, ele traz o foco, né? Daí, agora ele tira do universo e traz para Jesus, no verdadeiro foco, verdadeiro centro do que ele está querendo dizer. Então, ele se volta aí para Jesus. E ele, né, então, mostrando que sendo Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e nessa condição ele desceu mais ainda, né? Ele suportou toda a humilhação, dor e morte, né? Cruel, né? Que é a morte de cruz. E por isso o texto diz que ele foi feito um pouco menor que os anjos, tá? Tu fizeste um pouco menor que os anjos. Então, por que diz aí que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos? Por que vai dizer aí que como é que nós podemos entender isso, né? De dizer que Jesus foi feito, né, um pouco, em que sentido que ele foi feito um pouco menor que os anjos, né? Então, o que significa isso? Em que sentido Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, mais baixinho, mas como é que é isso? Tá? Então, ele se fez carne, como diz lá em João 1,14, né? E o verbo se fez carne, né? Lá em João 1,14, quando o Evangelho de João está dizendo aqui no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. João, ele pode ter falado isso, né, com toda a verdade, porque ele viu, ele contemplou a glória de Jesus, né, pelo menos por 2 vezes, né, da transfiguração, está lembrado? A transfiguração, por exemplo, lá em Mateus 17, quando Jesus, ele chamou, né, Pedro, Tiago e João, né, e foi lá até o Monte da Revelação, como se diz, né, e ali Jesus se transfigurou, né, diante deles, ficou assim, ofuscante, com corpo assim de uma glória muito intensa, né, e ali Tiago e João estavam assim, meio sonolentos, né, e ali mostrou Cristo conversando ali com Elias, né, e João Batista, né, talvez representando Elias, a igreja, né, sofredora, a igreja que passa por tribulações e aflições, como João Batista passou, né, foi perseguido, foi preso, foi até decapitado, né, pelo rei Herodes, mas também mostra Elias, né, porque Elias ele foi arrebatado. Então mostra tanto a igreja, tanto João Batista como Elias são 2 figuras, 2 representantes, né, da igreja. A igreja
que é perseguida, a igreja é perseverante, a igreja que é perseguida por amor a Cristo, mas também Elias, né, que foi levado, né, em carros de fogo, como diz lá em Segundo Reis, né, no início de Segundo Reis. Então, Elias que foi arrebatado, né? Então, mostra duas características, né, da igreja do povo de Deus, né, que tanto uma parte que passa pelo sofrimento, como aquela parte da igreja também que vai ser arrebatada. Então, mais uma vez, mostrando, né, essa condição que a igreja vai passar, que é a condição não todos, né, só a geração do arrebatamento, né? Então vai passar por essa condição, como Elias passou, né? Como Enoque passou, né? Então, irmãos, Jesus, então, ele se fez carne, né? Como diz lá em João 1,14, que li aqui. Para quê? Para que ele pudesse ter a mesma condição que nós. Olha só, ele se humilhou, ele se restringiu, tornou-se igual, mesmo sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas perdeu, né, por um espaço de tempo que ele esteve, quando ele esteve aqui na Terra, ele perdeu toda aquela condição, né, de presença, de glória, né, e tudo mais. Então ele perdeu toda aquela condição, tá? E se fez como um de nós. Interessante, ele se fez como um de nós, tá? E na glória, quando a igreja for para a glória, ele vai querer fazer, assim como ele se fez como nós, ele vai querer fazer nós como ele, né? Para nós sermos e estarmos na mesma, vamos dizer, dimensão, no mesmo patamar, né? No mesmo patamar que ele, né? Quando a igreja for para a glória, então ela vai estar em outro patamar. Panamá não, em outro patamar. Né, pastor Ricardo? Olha o Flamengo aí. Não, peraí, calma. Estou fazendo só uma comparação. Estou fazendo só uma comparação aqui, usando, né, palavras que todo mundo conhece, né? Então, comparações. Olha a desordem aí, Flamengo não. Calma. Então, Cristo foi feito um pouco menor, né, que os anjos. Então, o que significa isso, né? No sentido que ele deixou toda a sua glória, né, muitos de seus atributos, né, e ele se fez como um de nós, para ele sofrer, né, aquilo que estava destinado sobre nós, como diz lá em Isaías 53, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos salvos, né? Então, ele se fez carne como um de nós, né? E nessa condição limitada e humana, né? Em força, poder, né? Em glória, né? Que ele voluntariamente se humilhou e ele se fez carne por amor à humanidade. Então, é nesse sentido que ele se fez um pouco menor que os anjos. E mais adiante vai explicar que ele precisou fazer isso porque por dois motivos, pelo menos, né? Para ele ser o nosso fiel sumo sacerdote, que ele conhece as nossas fraquezas, sabe as nossas limitações, né? Não somente porque ele é o nosso Salvador, não somente porque ele é o nosso Criador, mas porque ele mesmo, em si mesmo, ele experimentou essas limitações, tá? Então ele pode dizer, eu passei por isso, eu fui assim, eu passei por isso. Ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu cansaço, né? Sentiu a angústia da morte, né? Porque ele sabia que o pecado do mundo ia cair sobre ele, né? Mas o grande diferencial aí, como diz lá em João 10:18, tá? Como diz lá em João 10:18, vocês podem acompanhar aí,
João 10, 18, né, 17, 18, onde ele diz assim, 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. 18, ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar, né? Então, essa autoridade, esse poder para tomar, né, eu recebi do meu Pai. Então, Jesus, no Evangelho de João, ele se mostra inteiramente, né? Ele está aí cumprindo, fazendo o papel do filho obediente, que apesar de ter todo o poder, né, mas ele se submete ao Pai, né? Ele se submete ao Pai. Então, Jesus, ele se submete em João, no Evangelho de João, é onde ele mostra aquela obediência dele ao Pai, né? Você pode ver quando você lendo o Evangelho de João, então quantas referências ele faz ao Pai. O Pai me enviou, o Pai está comigo, eu vou para o Pai, né? Então, nós temos Jesus, então, ele assumiu essa condição humana para ele poder passar pela cruz, tá? Porque por conta dessa condição humana, né, que ele se iguala, se faz como nós, né, é que ele pôde morrer na cruz, derramar o seu sangue em nosso favor. Amém, irmãos? Então, continuando aí na nossa aula aí, eu queria comentar aqui, né, na primeira página da aula de hoje, Hebreus 2:10, né, que diz, né, para que Cristo se tornasse o nosso perfeito e completo Salvador, ele teria que tornar-se plenamente humano, né? Teria que se tornar completamente humano e identificar-se com aquele a quem ele veio salvar. Ele se tornou humano para se identificar conosco, tá? Para se identificar completamente conosco. Então, olha o cuidado que Deus teve e olha o quanto ele desceu para poder nos salvar. E ele não veio forçado, tá? Ele não veio empurrado, vai lá, vai lá. Não, ele veio porque ele quis, né? Como diz a Bíblia, né? Que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, ele é bom aqui no Hebreus 2:10 que nós estamos lendo, né? Então, é bom e oportuno lembrar que Cristo, sendo Deus, ele sempre foi, ele nunca deixou de ser perfeito, né? Ele nunca deixou de ser perfeito, né? Então, ele passou pela morte como todos os mortais. Ele desceu a essa condição, né? Então, apenas lembre-se que ele sempre foi tentado, mas ele nunca pecou, tá? Ele nunca pecou. Então, a perfeição dele, até enquanto ele esteve em corpo humano, até porque ele disse que ele veio para cumprir a lei, tá? Se ele viesse como Deus, né? Assim, somente como Deus, aí seria mais tranquilo, né? Mas ele veio como homem, né? Ele veio como homem. É uma coisa que nós precisamos entender, que ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele tem as duas naturezas, a humana e a divina. Ele se identificou completamente com os humanos quando ele esteve aqui, por isso ele sofreu tudo o que ele sofreu, né? Mas também, ele mesmo naquela condição, né? Ele é Deus, tá? Então, Cristo, ele também, ele se fez nosso irmão. Porque, muitas vezes, quando alguém sobe um pouquinho, né, não quer continuar se identificando, né, com as raízes, né, quer dar uma afastada, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas não, Cristo fez questão de se identificar conosco, né? Então, o versículo 11, 12 e 13, né, fala disso, lá embaixo, né, na página 9.
versículo 11, 12 e 13. Quem lê para nós aí, por favor? Ora, tanto. Pode ler, César. É que para mim ler aqui fica difícil, mas vamos lá. Ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na consagração te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Amém, irmão? Cristo, Só prossegue, não? Pode, vai até o final da página, então. Tá. Cristo nos santifica através dele. Vem a salvação que traz a santificação, primeiramente por seu sangue. 1 João 1,7. Os que são santificados são os que vêm a Jesus e são guiados pelo Espírito Santo. João 14,16. Ambos provêm de um só, que é o Pai. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Na Trindade, Jesus tomou o papel de filho. Por isso, sempre exalta e obedece ao Pai. Por isso, ele se une aos irmãos, à família de Deus, para exaltar e adorar o Pai, como diz o Salmo 22, 22. Os irmãos de Cristo, nesse caso, são os que partilham da mesma fé em Cristo e obediência ao Pai. Amém. Então é interessante como Jesus, né? Ele não tem vergonha, não tem problema, né? De chamar-nos, né? De irmão. Então diz aqui, né? Que como nosso irmão Sérgio leu, né? Então tanto os que santificam como os que são santificados, eles provêm de um só, do Pai, né? Jesus várias vezes em João ele diz: eu vim do Pai, o Pai me enviou, né? Ele chega até a dizer: o Pai é maior do que eu. E aí as pessoas, alguns aproveitam para dizer, né? Para dizer da seguinte maneira: então, mas ele é igual ao Pai, né? Como é que agora ele diz que o Pai é maior do que eu? Porque na condição de filho, né? É nessa condição de filho em que ele diz: o Pai é maior do que eu. Tá? Naquela situação, Jesus ele se fez homem quando ele esteve aqui entre nós, né? E quando nós estivermos na glória, né, nós também vamos vê-lo como homem, tá? Ele se tornou nessa condição, mas ele é Deus. Ele tem essa dupla condição, né? Não é metade de um, metade de outro, não. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. E quando ele esteve aqui entre nós, né, ele se fez homem para que ele pudesse morrer na cruz, né? Porque como é que Deus iria morrer como é que Deus iria morrer, né? Mas o poder de Jesus é que ele morreu, mas por ele mesmo, como nós vimos lá em João capítulo 10, né, 18, ele se fez Deus, ele se fez homem, mas ele também é Deus. Ele tem essa dupla condição. Mal comparando aqui na Terra, é como pessoas que têm dupla cidadania, né? Por exemplo, existem brasileiros que têm cidadania, sei lá, italiana, portuguesa, tá? É como alguém que tem dupla cidadania, só para fazer uma comparação. Mas Jesus, então, ele tinha nem dupla personalidade, não, tá? Nem que hoje eu sou homem, não, agora eu sou Deus. Não. Quando ele esteve aqui na Terra, ele agiu como homem. Como homem, ele teve fome, como homem, ele teve sono, como homem, ele teve sede, né? E ele morreu na cruz porque tomou sobre si os nossos pecados.
Então, Cristo, aquele que nos santifica, né, é primeiramente por seu sangue, né, e os que são santificados, então, eles vêm a Jesus, né, e são guiados pelo Espírito de Deus. Então, ambos provêm de um só, tanto Jesus está se igualando aos irmãos aí, né, dando glória ao Pai, né, dizendo que, olha, nós somos irmãos, tá? Então, Jesus ali naquele momento, ele nos colocou como Deus, colocou como irmão. Uma certa hora em João, ele faz assim, já não vos chamamos mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, né? Então, muitas vezes as pessoas querem se exaltar, né, por alguma coisa que algum parente fez, né, ou alguém da família fez, né? Ah, meu filho, meu sobrinho, meu irmão, ele passou para medicina, agora ele é médico, ele é advogado, né? Sempre procurando colocar uma condição de exaltação. Mas Jesus não, Jesus ele desceu, fez o caminho contrário, ele desceu para que ele fosse como ele tivesse na mesma condição que nós, está na mesma condição que nós. Então, na outra página, virando a página aí, né? Então, o Salmo 22, inicialmente, mostra o sofrimento do Messias, lá no versículo 1, né? Quando diz, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Então, mostra a condição do sofrimento do Messias. Então, um Messias que sofre, um Messias que se fez homem igual a nós, um Deus que se fez homem igual a nós. E ali ele estava em angústia, né, em ânsia, né? Então, quando ele decide tomar sobre si os nossos pecados, tá? Salmo 22 fala de um momento de cruz de Jesus, né? Então, ele sente o peso do momento da crucificação, porque ele assumiu os nossos pecados, tanto os passados, como os presentes, como os nossos também, senão ele não podia ser o nosso Salvador. Então, olha a amplitude de tempo, tá? que existe na crucificação de Cristo, né? Ele não morreu só para os daquela geração, tanto os do passado como os do futuro, como aqueles que ainda hão de crer em Cristo como Senhor e Salvador, tá? Então a crucificação de Cristo não fica só naquele momento ali, não, porque naquele momento ali ele pagou todos os nossos pecados, né? Imagina que todos os pecados humanos, né, daqueles que vêm a Cristo, é como se fosse limpando tudo ali naquela hora, tá? Fosse limpando tudo ali naquela hora, para trás, para o passado e para frente, né? Para nós, né? Que a gente não existia naquela época, tá? E hoje nós podemos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para você ver a validade, o tamanho daquela expiação que Jesus fez em nosso favor. Amém, irmãos? Tá? Abrangendo todas as épocas de todos os tempos, tá? É por isso que diz lá em Apocalipse, né? Homens de toda tribo, língua e nação, tá? Não somente em âmbito geográfico, povos, línguas e nações e raças, né? Mas uma amplitude histórica também, total, completa, né? Então, o Salmo 22, inicialmente, ele mostra o sofrimento de Jesus, né? Por exemplo, o Salmo 22, verso 1, mas ele teria de enfrentar esse momento sozinho, e não sem vergonha de chamar aos que estão sendo aqueles que estão exaltando o Senhor nesta congregação. Congregação é reunião dos irmãos, né? E ele reconhece isso e não se vergonha disso. Aquele que sofreu por nós compartilha
da mesma carne, da mesma fraqueza humana e nos chama de irmãos, tá? Então, era necessário, o título aí, era necessário que Cristo se tornasse completamente humano, né? Então, outra pessoa para ler aí esse texto, por favor. Um, dois. Pode ler? Pode. Quando diz, nele porei a minha confiança, aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Está citado em Isaías 8, 17 e 18. Aqui se refere tanto ao Messias quanto aos adoradores, os irmãos de Cristo, ou seja, aqueles que vieram a ele pela fé, no sentido figurado, também tomados como filhos da mesma fé ou da fé que Deus lhes deu. Bom lembrar que aos judeus a ideia de um Messias sofredor e inaceitável. A dificuldade dos judeus era aceitar ou entender que o Jesus que sofreu é o Cristo exaltado, o Rei de Israel. Só um instantinho, depois você continua lendo, pastor, faz favor. Isso aqui é importante. Então, quando diz, né? Nele porei a minha confiança, né? Jesus falando nessa condição humana, né? No Pai porei a minha confiança, né? E aqui estou eu com os filhos que o Pai me deu. Ele está citando aí Isaías 8, 17, 18. Então, o escritor Paulo, quando escreve, né, sobre a graça, os escritores hebreus, quando ele escreve, então eles fazem questão, né, de usar muitos textos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento o povo judeu conhecia, né? Então eles fazem muita questão de citarem muitos textos do Antigo Testamento para dizer que ele não está fugindo daquilo que os profetas antigos falaram, tá? Muitas vezes Paulo e aqui Hebreus, então eles fazem questão de citar o Antigo Testamento para dizer que eles não estão tirando isso da cabeça deles. Eles estão usando textos do Antigo Testamento e dando uma nova roupagem, uma nova interpretação. Não é que eles estão mudando a Escritura. Eles não estão mudando a Escritura. Eles estão fazendo e dizer, olha, essa Escritura que vocês creem é de mim que estava falando. É de Jesus que estava falando. Tá? Do Messias que viria que estava falando. Porque o judeu, ele não conseguia entender que Cristo, ele era o Messias, o Salvador. Então eles não imaginavam que o Messias seria sofredor, ia passar por sofrimento, e muito menos que iria morrer, né? Porque ali, outra vez, repetindo ali, 2 Samuel, né? Capítulo 7, a altura do versículo 13, 14, por ali assim, né? Quando Davi ali tem a revelação do Messias, né? O profeta falando para ele, né? Que o reino seria eterno, o reino não teria fim e tal. Então, se o reino do Messias seria eterno, se o Messias seria vitorioso, se o seu reino não terá fim, então agora como é que Jesus aí está sofrendo, né? Sofrendo e, por fim, morre. Tá? Sofrendo e, por fim, ele morre. Que Messias é esse? Que morre, o reino dele não seria eterno? Então, os judeus ficavam em dúvida, por isso que eles achavam que os judeus seriam um rei poderoso. Mas o Antigo Testamento, ele fala tanto do sofrimento do Messias, como da glória do Messias, tá? Então, no Salmo 22, 23 e 24, o Salmo 22, ele está aí
mostra o sofrimento dele, o Salmo 23 mostra o Messias como pastor, e o Salmo 24 mostra o Messias entrando na glória. Né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque vem aí o Rei da Glória. Quem vem aí? Quem é o Rei da Glória? Né? Então, o Messias é o Rei da Glória. Então, eles não conseguiam entender que aquela mesma pessoa que a Bíblia diz que está ali sofrendo, levando sobre si os nossos pecados, é a mesma que ascendeu, ou seja, que subiu ao céu, que recebeu a glória, que é um com o Pai. Eles achavam, né? É até compreensível, né? Eles achavam que eram duas, que a Bíblia estava falando de duas pessoas diferentes. Não estava falando de duas pessoas diferentes. Estava falando do Messias antes de entrar na glória, quando ele sofre, né? E depois que ele entrou na glória, tá? Quando aí ele vive agora, como diz até lá em Hebreus, acho que é o capítulo 7, né? Que ele vive agora sempre para interceder por nós, tá? Então mostra esses dois momentos, esses dois aspectos aí do Messias que sofreu, né? Como Isaías 53, como no Salmo 22, e do Messias que foi para a glória, né? Está na glória, como do Salmo 24, como Isaías 11, que mostra o reino do Messias. Eles não conseguiam entender que está falando da mesma pessoa, em dois instantes diferentes, em dois momentos diferentes, antes da glória, né? E depois da glória. E Jesus sempre teve essa glória, né? Mas quando ele veio aqui da terra, é como se ele se disfarçasse. Estou usando termos assim, tá, irmão? Só para facilitar a compreensão, né? Vai dizer que Jesus veio aqui na terra disfarçado, não é isso? É como se ele deixasse todas as credenciais dele, né? Toda a sua identidade, deixasse, né? E se fizesse em carne aqui como qualquer um de nós, né? Para depois, então, ele entrar na sua glória. Então, para um judeu, era difícil entender Jesus como o Messias sofredor, né? Para eles, o Messias não ia sofrer nunca, né? Não ia morrer nunca, o que dá a entender, mas ele fez mais ainda. Ele venceu a morte, porque uma coisa é a pessoa ter vida eterna, né? Porque não morreu, tá? Como vai acontecer com os que forem arrebatados, que não vão passar pela morte. Então, uma coisa é a pessoa ter a vida eterna porque não morreu, mas outra coisa é a pessoa entrar lá no inferno, no reduto da morte, e vencer a morte lá dentro. Né? Como diz Apocalipse, né, capítulo 1, lá no final, né, quando Jesus diz, né, quando João cai assim, né, e Jesus glorificado, ele diz, não tema, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho controle, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Então, olha só, que são os aspectos que mais o ser humano teme, né? Enquanto ser humano, ele teme, né? A morte e o inferno. E Jesus diz, eu tenho a chave, eu tenho a autoridade sobre a morte e sobre o Hades. Lá está escrito Hades, né? Então, esse versículo, esse texto que nós lemos aí, eu até pedi à pastora para ler aqui, né? Do versículo 14 ao 18. Leia para nós, que nós temos 11 minutos. Lê para nós, por favor. Como os filhos são as pessoas da carne e do sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. 16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão,
o 17. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. O 18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Prossegue? Amém, irmãos? Não, só até aqui. Então, esse texto aí está explicando, né? Do 14 ao 18, né? Como os filhos são pessoas de carne e sangue, nós, né? Então, ele também participou dessa condição humana. Ele participou dessa condição humana, para que, por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para tornar-se sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação, ou seja, expiação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo, o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, nós, a humanidade. Então, Jesus ele conhecia, né, a tentação humana, ele sabia, né, o que os humanos passam, o que os humanos sofrem, não só porque ele via ou porque ele fez, não, mas porque ele viveu essa condição. Ele viveu, né? Ele tem todo o poder, tá? Mas quando esteve aqui na Terra, ele esteve limitado à condição humana, tá? E mostrando que ele dependia inteiramente do Pai. Por isso, várias vezes, o Evangelho de João é o que mais mostra essa particularidade, né? Essa comunhão entre o Pai e o Filho, a dependência que o Filho tinha do Pai. Tá? Então, por que ele fez isso? Por que Jesus se humilhou até essa condição e até a morte de cruz? Né? Para ele ser o mediador entre Deus e o homem, né? Então, Cristo, ele teria de identificar-se perfeitamente com o homem para, sobre si, tomar os nossos pecados, né? E também ser o salvador do homem. Por isso, Cristo tem a natureza humana e também divina, pois somente Deus é o salvador. Por isso ele é Deus, né? Aquele que pode perdoar os pecados. É somente Deus, né? Então, Jesus, ele é o perfeito intercessor, né? Porque ele estava intercedendo pelo homem a Deus, né? Ele estava intercedendo pelo homem, deixa eu colocar aqui, pelo homem a Deus, tá? Então, ele conhece intimamente, né? Não só porque foi ele que fez, mas ele realmente viveu isso, tá? Ele conhecia, né? Se bem que ele não precisava disso, mas ele conhecia não em teoria, mas ele conhecia na prática o que é o homem, qual é a condição humana, quais são as fraquezas humanas, né? Qual é a dor que o humano sente, porque ele viveu como homem, né? E numa baixa condição, né? Social, inclusive, né? Então, ele se fez, então, o mediador do homem, o perfeito sacerdote, né? Porque ele entendia as condições, ele entende as minhas condições, ele entende as nossas condições, ele sabe pelo que nós passamos, porque ele foi tentado por tudo isso, ele experimentou tudo isso, né? Sem nunca ter pecado. Por isso ele pôde declarar, né? Lá em João, né? Que
não temam. Eu venci o mundo, né? E a gente poderia, né, até, entre parênteses aí, concluir essa frase, né, e dizer assim, nós também vamos vencer, porque assim como o filho esteve ligado ao pai, nós agora estamos ligados ao filho. Então, essa conexão entre o filho e o pai, né? Jesus chega a dizer lá em João 10, 30 a 33, eu e o pai somos um, tá? Eu e o pai somos um, estamos unidos, né? Então, para ser o mediador entre Deus e o homem, Cristo teria que identificar-se perfeitamente como homem, é o final da lição, né? Sobre todos, para tomar sobre si todos os nossos pecados. Ele foi o nosso fiador, tá? Ele foi o nosso fiador dos nossos pecados e ser o salvador do homem, né? Porque ele tem a natureza divina e humana, né? E somente Deus pode salvar. Eu coloquei alguns textos aí de Isaías e Jeremias, né? Onde Deus dizendo que ele pode tirar todo o nosso pecado, que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, ele pode tirar os nossos pecados, dos nossos pecados ele já não lembra mais, né? E Paulo descreve lá em Filipenses 2, estou lendo a apostila aqui ainda, no final, Paulo descreve lá em Filipenses 2, o segundo parágrafo, do 5 ao 8, que Cristo se fez homem, né? Ele deixou toda aquela glória, né, do Pai e sofreu morte de cruz. Então, dessa forma, ele se torna advogado, ele se torna intercessor, perfeito conhecedor da condição humana, né? Ele é o intercessor lá em 1 João 2,1, e o seu sangue, né? No seu sangue ele nos purificou de todos os pecados. Então, a expiação de que Cristo fez por nós, ela é total, completa, plena para nos purificar de todo o pecado, né? Então, para encerrar aqui, né? Então, em Cristo nós somos mais que vencedores, né? Então, o diabo, ele tendo armas contra nós, que é o medo, né? E o medo do poder do pecado, né? De nos acusar, né? Com pecados antes cometidos, então nos acusa do pecado, e o medo à morte, né? Como fala lá em Mateus 4:24, que Jesus andou curando todos por ali, né? Mas Cristo tem um poder sobre a morte e o inferno, né? Que aí nesse texto corresponde ao Hades, né? Que é para onde ia a alma dos mortos. Então, Apocalipse 1:18, né? Diz isso, que ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno, tá? E em Cristo são mais que vencedores, porque o diabo, né, ele atua pela acusação, pelo medo, pela acusação. E nós não precisamos ter mais medo, porque o nosso Salvador, ele já passou por esse caminho, já trilhou esse caminho e já está diante de nós, né, nos aguardando na glória, né? Então, os judeus cristãos estavam nesse dilema, estavam sendo acuados, né, naquela época, né, de professar uma nova crença, alguma coisa assim, mas nós também, né, que muitas vezes, devido à condição do mundo hoje em que estamos vivendo, né, nós também não estamos acuados nem oprimidos, né, pelas condições ruins que o mundo, que o Brasil está vivendo hoje, né, tantas mortes por dia, tanta coisa, notícia ruim acontecendo, né, mas nós temos e seguimos aquele que é maior que o inferno e maior que a morte. Tá bom? Tá bom, o que mais? Tá. Tem um questionário aí, rapidinho, 1 minuto. Então, quem é aquele que por um pouco de tempo foi feito menor que os anjos? Jesus. Jesus. Então, por que ele foi feito um pouco menor que os anjos? Espera aí, professor. Por que ele foi feito um pouco menor que os anjos? Para se tornar humano. Sim, mas mais ainda, né? Gosto.
porque ele passou pela morte, né? Ele venceu a morte. Ele passou pela morte, né? E ele venceu, ele ressuscitou. Por isso ele pode falar para nós, não tema. Isso que você muitas vezes teme, que é a dor, a fome, a morte, eu passei por isso, eu venci. E comigo você vence também. Né? Então, por isso nós somos mais que vencedores. Tá? Porque as coisas que afligem os mortais, aqueles que estão em Cristo, tá? Já não aflige, já não atinge com aquele impacto, né? Então, 3, para encerrar, por que Deus deveria ser, por que Jesus se fez, deveria ser semelhante a nós? Para sentir as mesmas dores, a condição de humano, não é, professor? Exatamente. E aí, ele sabendo, ele pode socorrer melhor, né? Né? Por exemplo, a pessoa se forma em medicina, ou engenharia, ou sei lá o quê, ou em mecânico, né? Mas ele só vai ser um médico, ou um engenheiro, ou um mecânico realmente completo quando ele bota a mão na massa, quando ele experimenta aquilo ali, né? E vai consertar o carro, ou vai agir na pessoa que está enferma, está doença, né? E Jesus botou a mão na massa, se fez homem como nós. Ele está falando não é só de conversa, não. Ele passou, né, o que nós passamos. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe a nossa condição. Então, esse é motivo para a gente dar glória a Deus e ficar alegre, porque Jesus, ele já passou por todas essas coisas. Então, por isso, ele, há várias vezes é na palavra de Deus, não tema. Não tema. É claro que o coração humano, né, fica naquela, mas Deus fala, não tema. Eu já passei por isso daí que você está passando. Tá? Eu já estive no seu lugar. Tá bom, irmãos? Então, 10h30, que Deus nos abençoe. Tá? E hoje à noite estamos, se Deus, na graça de Deus, estamos firmes e fortes no culto, né? Que começa às 6h. Amém? Estaremos lá em nome de Jesus. Pastora. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Deus. Que aula rica, Pai, em conhecimento. Glória a Deus. De nós estarmos verdadeiramente, Pai, vencendo toda Amém. dor, todo o atrapalho, tudo aquilo, Senhor Deus, que não condiz com a Tua palavra. A Tua palavra diz para nós não temermos, Pai. Amém, Que essa confiança, que essa alegria da salvação, ela vem estar estampada diariamente no nosso coração, na nossa vida, Pai. Sustenta no Senhor a cada dia, Pai. Sustenta a vida da dona Nelly também, Senhor, como o professor Jair falou. Amém, Pai, Deus. nós também vamos vencer, e a tua filha venceu essa cirurgia, ela vai Amém. vencer, Senhor, a recuperação, vai ter uma recuperação boa. Nós cremos, Pai, o que o Senhor, Pai amado, tem sustentado a família da Rosene, Pai. Por isso, nós Amém. apresentamos mais uma vez a vida da dona Nelly. Já te agradecemos pela vitória, porque é uma vitória, Senhor, e que possamos continuar com esse coração agradecido. Abençoa Amém. cada Pai amado, cada família aí representada. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão abençoada, Pai, em nome de Jesus. Sustenta o professor Jair, sustenta, Pai, mais uma vez a tua saúde. Senhor, sustenta, Pai, no seminário. Senhor, cada Pai amado seminarista, que viemos estar, Senhor, a cada dia aprendendo e amando, respeitando, Pai, praticando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. 8h vamos estar aqui, né, em nome de Jesus.